Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui no pedágio da Ponte, olha eu lá! Olha o Paparazzo Rubro-Negro na Ponte Rio-Niterói, no maior painel de LED da América Latina. Elcom aqui também com você. A gente tá agora estreando, né, como garoto propaganda aqui do LED, do maior LED, né, maior engajamento da América Latina. Cara, muito feliz aí de estar falando com vocês diretamente aqui da Ponte Rio-Niterói, um local onde tantos torcedores do Flamengo, torcedores no geral, né, tantas pessoas passam diariamente, né, e que fica lotado de pessoas, né? Fala, meu irmão! Lotado de pessoas nos feriados e tudo mais. E, cara, a gente chega aqui também com um oferecimento da Stake, né? Você tem aí R$150 de jogo seguro na Stake. Lembrando que você tem que utilizar o código promocional PAPARAZZORN assim que você faz seu cadastro na Stake. Stake.com, stake.com, né? E a gente aqui, então, na Ponte Rio-Niterói, trazendo as notícias do Flamengo para vocês. Cara, Flamengo que anunciou a contratação do Jorge Sampaoli. Eu, colocando a viuvez de lado do Jorge Jesus, eu queria o Jorge Jesus, eu queria. Eu gosto do Jorge Jesus? Eu gosto. Eu acredito que ele é 100% santo? Não. Não tem santo no futebol. Assim como a diretoria do Flamengo também iniciou uma negócio. Oh, o Paparazzo de novo aí, ó. Olha só. Olha lá o Paparazzo rubro-negro. Garoto propaganda da Ponte. Então, a gente sabe que o Sampaoli sempre foi a primeira opção do Rodolfo Landim, do presidente do Flamengo. A gente trouxe isso já aos 30 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, na final do Carioca. Eu falei, olha, situação do jeito que está não vai ficar, o técnico vai cair e o Sampaoli é o nome principal. E, cara, o próprio Rodrigo Matos no UOL, o Renato Maurício Prado, todo mundo dando razão ao que a gente falou, que o Flamengo negociava em paralelo, né, com Jorge Jesus e Sampaoli. Sampaoli era a opção número 1, a gente sabe que o Landim não tem essa preferência pelo Jorge Jesus, nunca teve essa preferência pelo Jorge Jesus. Olha o Paparazzo na Ponte, olha no LED, olha lá. Tava ali, rapaz, de novo. É o tempo todo, é o dia inteiro. O torcedor vai passar aqui, o torcedor que ainda não segue, não é inscrito no canal Paparazzo Rubro-Negro, vai receber o link no SMS para se inscrever no canal Paparazzo Rubro-Negro, para seguir, né, a gente no Instagram, né? Então a gente com essa parceria aqui com a Ponte. Mas eu queria falar o seguinte, cara, com vocês. O Flamengo contrata o Sampaoli até o final de 2024 e o técnico chega no Rio de Janeiro amanhã. Nesse domingo ele chega para treinar o Flamengo, né? Mas o primeiro jogo, ainda contra o Coritiba, estreia no Brasileiro, ele não estará presente como técnico na beira do campo. Pelo menos essa é a informação inicial. E aí se prepara para estrear contra o Nublense. Agora, uma questão importante para a gente falar é que ele divide muitas opiniões. Eu, óbvio que no primeiro momento queria o Jorge Jesus como um bom viúvo, né? Vou deixar a viuvez de lado. Eu queria o Jorge Jesus. Mas o Sampaoli, a gente avaliando aí a realidade, é um cara completamente maluco, é tudo que o flamenguista gosta, né? O torcedor do Flamengo vai ligar para 5G Turismo, né? Vai fazer um pacote para vir acompanhar a partir de R$450 no Rio de Janeiro, os jogos do Mengão, tem pacotes a partir de 450. Vai vir para o Rio de Janeiro acompanhar o Flamengo, muito também para ficar vendo ali na beira do campo o Jorge Sampaoli, né? O torcedor vai ficar querendo ver o Jorge Sampaoli ali na beira do campo. Parece o Louco Bielsa, né? Que anda de um lado para o outro, agacha, briga, discute. Então o que a gente pode esperar, pelo menos, é um pouco de suco de Flamengo. O Flamengo gosta desses caras, né, controversos,
que pode barrar medalhão, que pode tá colocando jogador no seu lugar. É o que a gente espera do Sampaoli, um pouquinho dessa maluquice que ele tem, desse louco Bielsa que ele tem dentro dele. Isso pode ser importante até mesmo para dar uma chacoalhada que o Flamengo precisa, né? Nesses medalhões que hoje não estão rendendo mais, que precisavam, né, de uma pressão, de uma cobrança para voltarem a jogar o que sabem. Eles sabem, né? O Gabigol sabe fazer gol, né? O Gabigol é 10 jogos sem fazer gol. Ele sabe fazer gol, mas tá 10 jogos sem fazer. O Davi Luiz é bom zagueiro, apesar de estar com a idade avançada, ele não desaprendeu a jogar, né? O Felipe Luiz, aí é problema físico, mas Everton Ribeiro, esses caras não desaprenderam a jogar. Eles não desaprenderam a jogar, eles precisam de cobrança, né, e entender que eles não têm vaga cativa no time titular do Flamengo. A gente vai trazer aqui mais algumas notícias, né? Eu vou continuar a estrada, que eu estou indo para Rio Bonito, lá a gente está preparando o escritório da 5G Turismo. Nós estamos fazendo aí o escritório hoje em Rio Bonito, estamos preparando. Então eu passei pela ponte e fui surpreendido aqui com essa belíssima, né, propaganda. Galera, uma honra agradecer aqui o Xavier, né, que comanda aqui o painel da ponte, a galera toda aqui do painel da ponte. E, cara, é isso, parceria total do Paparazzo Rubro-Negro. Eu vou seguir viagem, mas gravando com vocês, trazendo as outras informações. O Flamengo, então, o Rodrigo Matos, né, confirmou aí a nossa informação que o Landim já havia tentado o Sampaoli e negociou em paralelo com o Jorge Jesus, né? Cara, a gente sabe que tem sempre muitos interesses, mas a gente não pode deixar isso dominar a gente. Como torcedor do Flamengo, a gente tem que torcer para dar muito certo, óbvio. E porque o Sampaoli é bem avaliado, matéria do Lance aqui, ó, porque o Sampaoli é bem avaliado e foi contratado pelo Flamengo. Plano B, no momento da demissão do Vitor Pereira, Jorge Sampaoli foi anunciado como técnico do Flamengo nesta sexta-feira. E a gente tem na matéria aqui falando que a disponibilidade de assumir imediatamente o comando do time e o desejo demonstrado há anos por Sampaoli nos bastidores foram determinantes para o convite e desfecho positivo. E lembrando que eu trouxe informação aqui, que ele e o Landim se falam sempre, e o Landim é um grande admirador do Jorge Sampaoli, né? Aí aqui também fala que, quando eleito pela primeira vez em 2018, o Landim voltou a elogiar Sampaoli, que viria a ser técnico do Santos em 2019. As passagens pelo futebol brasileiro renderam um título a Sampaoli, mas os trabalhos por Santos e Atlético Mineiro tiveram sim, não renderam, na verdade, né? Renderam só um, foi só um mesmo, é verdade. Só teve um título, mas ainda assim que tenha sido só um título, ele teve bons momentos. Com resultados frustrantes aí nos mata-matas, o Peixe fez a sua melhor campanha na Série A desde 2006, tá? 74 pontos. Eu lembro que o Flamengo e o Santos brigavam, inclusive, né, naquele momento. Teve aquele jogo que a gente venceu por 1-0 no Maracanã, com o gol do Gabigol, e teve o jogo que a gente tomou de 4-0 pro Sampaoli com o Jorge Jesus. Antes do Mundial, o Flamengo tomou um chocolate, uma goleada do Santos do Jorge Sampaoli. Vale lembrar, Sampaoli já goleou o mister Jorge Jesus, né, aqui pelo Flamengo, não é em outro lugar. Ele com o Santos goleou o Flamengo do Jorge Jesus, que era o atual campeão brasileiro. Tinha acabado de ser campeão brasileiro o Flamengo, né? Então, olha só, o aproveitamento de 61,5%, né, com 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. No Galo, ele teve 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, conquistou o seu único título no futebol brasileiro, o Campeonato Mineiro, né? No Brasileirão de 2020, levou o time à classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, deixando o clube para acertar com o Olympique de Marseille, onde ele treinou o Gerson, né? E agora eu vou falar justamente sobre os jogadores do Flamengo que já trabalharam com o Sampaoli, mas queria dizer que, além dos trabalhos no Brasil, o Sampaoli também é conhecido pelos trabalhos na seleção argentina e do Chile. O peso do nome e a experiência com vestiários
complicados, deu o clube, no caso ao Flamengo, né, a confiança de que o técnico é capaz de liderar e recuperar o futebol e a confiança do estrelado elenco rubro-negro. Então, como ele já sempre lida bem com elencos estrelados, pô, o cara já treinou equipes fortes na Europa, seleção da Argentina, foi campeão da Copa América pelo Chile também, né? Não tem grandes títulos na carreira, mas teve os seus momentos aí importantes, né? Então a gente sabe que ele pode aí estar conseguindo controlar esse grupo aí que é um tanto acomodado hoje, né? Tá um tanto acomodado. Então ele já trabalhou com 5 jogadores do elenco atual do Flamengo. A gente pode lembrar aqui, ó, por exemplo, que o Arturo Vidal, né? Ele fez história lá junto com pela La Roja, né? Junto com o Sampaoli, sendo campeão da Copa América junto com ele. E a gente tem também o Eric Pulgar, que já trabalhou com ele, além do Vidal, o Eric Pulgar também já trabalhou com o Sampaoli. A gente tem o Marinho, né, que teve um dos melhores momentos da carreira com ele em 2019 no Santos. Então, o Marinho é um jogador que encontrou um futebol muito bom, foi o rei da América, inclusive, em 2020, né, graças a esse trabalho com o Jorge Sampaoli no Santos. O Gerson, né, que dos 5 foi o último a trabalhar com o Sampaoli lá no Olympique de Marseille. E enquanto o Sampaoli estava no Olympique, o Gerson teve um dos seus melhores momentos na Europa, né? Vale a gente ressaltar. E o Bruno Henrique já trabalhou com o Sampaoli, mas nunca jogou com o treinador. Há uma explicação: o argentino foi anunciado pelo Santos em dezembro de 2018. No dia 23 de janeiro de 2019, o Flamengo anunciou o Bruno Henrique. Ambos ficaram juntos apenas na pré-temporada, né? E na época o treinador ficou revoltado com a diretoria santista pela negociação, né? Então o Sampaoli já, inclusive, ficou revoltado com a negociação do Bruno Henrique ao Flamengo. A diretoria do Flamengo acabou optando, né, pelo vexame, optando pelo Sampaoli após o vexame para o Maringá na Copa do Brasil. E eles estão dizendo que, na verdade, fecharam com o Sampaoli porque o Jorge Jesus não aceitou assinar um pré-contrato. Eu até acredito, tá? Porque, como eu falei, não tem santo no futebol. O Jorge Jesus não é nenhum santo, né? Então, a gente sabe que, óbvio, uma negociação ele vai dificultar para chegar na melhor condição possível para ele. Mas eu acredito, tá, nessa vontade do Landim já anterior a trazer o Jorge Sampaoli. Não vejo que havia tanto interesse de aguardar qualquer conversa ou pensamento ou negociação do Jorge Jesus com o Fenerbahçe. À medida que o Jorge Jesus, num primeiro momento, já deixou claro que queria uma semana para pensar e o Flamengo perde para o Maringá, o Landim, se eu falei que o Sampaoli é maluco, o Landim também é. Ele não gosta ele é um cara que fica incomodado com resultados negativos. E aí, como o Landim já não estava querendo muito o Jorge Jesus e foi convencido, né, por pessoas próximas, e a ideia era trazer o Sampaoli, o Flamengo perde, toma olé, né, é zoado pelos torcedores do Maringá, toma um chocolate lá do Maringá na Copa do Brasil, e o Landim toma essa decisão, então, de trazer o Jorge Sampaoli. Eu acho que a gente tem que apoiar agora o Sampaoli, a crítica já foi feita na hora, ânimos exaltados, todo mundo que torce pro Mengão quer o melhor pro Flamengo. Agora a gente tem que torcer para dar certo, né? Inclusive estou torcendo muito pro Sampaoli dar certo. Acho que esse é o momento aí pro Flamengo ter alguém que chegue, que já tenha realmente experiência com medalhões e que possa colocar ordem na casa. E aí o que eu ia passar para vocês aqui agora, para a gente finalizar, já falamos aí do Sampaoli, tudo que a gente tinha para falar, é que a questão da Leila Pereira, que a gente falou ontem, né? O Rodrigo Matos, no UOL, falou o seguinte: Flamengo quer manter o poder de veto na Libra, que provocou críticas da Leila. Era óbvio que tinha um interesse do Palmeiras, que a Leila falou aquilo tudo e fez aquela zoeira,
aquela provocação ao Landim, porque ela tinha um interesse do Palmeiras receber mais, do Flamengo receber menos. É óbvio que é tudo interesse, gente. E tinha torcedor do Flamengo ainda vibrando, né, com a situação da Leila Pereira, de ter mandado recadinho pro Landim e tudo mais, né? Então, a verdade é essa, gente. O Flamengo é contra tudo e contra todos. E muitas vezes o torcedor acha que está chateado com o Landim, acha que um ataque direto da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira, é para ser comemorado, quando na verdade era para a gente estar defendendo o Flamengo, independente de você gostar ou não do Landim, de achar que o Landim está sendo soberbo, que está sendo vaidoso. Cara, eu acho que a gente tem que pensar sempre no Flamengo. E o que a Leila Pereira quer é enfraquecer o Flamengo. É óbvio isso, tá? Qualquer um sabe disso. É a matéria do Rodrigo Matos, inclusive, e recomendo a leitura. Ela fala muito sobre isso. Pra gente fechar, né, a Justiça acatou o pedido do Vasco e determinou que o Flamengo disponibilize o Maracanã para o jogo contra o Palmeiras. Flamengo e Fluminense disponibilizem o Maracanã para o jogo, né? A decisão da sexta-feira agora diz que o estádio deve ser cedido nas mesmas condições aplicadas a Flamengo e Fluminense, que dividem a administração do Maracanã. Flamengo e Fluminense gastaram mais de 100 milhões de reais em obras e campo, em gramado do Maracanã, e não tem o direito de nada porque a justiça brasileira é isso aí e está favorecendo o Vasco da Gama. É o que eu falo para vocês, o Flamengo tem que ter o seu estádio. Mais uma vez eu vou falar, o Maracanã vai ser sempre essa sacanagem. E se o Flamengo tiver o estádio dele do jeito que eles são, é capaz do Vasco entrar na justiça e conseguir jogar no estádio do Flamengo. É tanta sacanagem que é capaz do Vasco jogar no estádio, até no estádio do Flamengo. Maracanã, o Flamengo pegar 35 anos aí de Maracanã, se o Flamengo pegar 35 anos de Maracanã, né, tá pitando aí. Se o Flamengo pegar 35 anos de Maracanã, ainda assim, o estádio for do Flamengo, eles vão fazer essa palhaçada de ficar entrando em justiça, e a justiça vai acatar, porque é uma sacanagem o que fazem com o Flamengo. E agora com o Fluminense também, que são os caras que comandam, os times que comandam o Maracanã. Mas é isso, gente. Sempre tem os interesses ocultos, né? E aí governo, justiça, sempre nessa sacanagem com o Flamengo. O Flamengo é o que eu falo, tem que ter o seu próprio estádio, mas ainda assim eu não tenho dúvida que ainda vão querer meter o bedelho no estádio do Flamengo. Comenta aí, dá o seu comentário sobre isso, sobre a Leila Pereira, e se você também está confiante com o Jorge Sampaoli. Eu tô, cara, porque é um cara que é maluco, é um maluco beleza, né? Parece o louco Bielsa, e às vezes é o que a gente precisa, um pouco de maluquice. O Jorge Jesus também tem isso, tá maluarão, é isso. Então a gente precisava de um cara, ou era o Jorge Jesus, né? Eu gostava do Dorival, óbvio, mas pensando por esse lado, por mais que eu tenha ficado revoltado no momento da notícia, o maluco beleza talvez seja bom para o Flamengo. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, e também se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!